Bom, voltando aqui para continuarmos aquela nossa discussão sobre as raízes da equação característica de uma equação diferencial linear homogênea com coeficientes constantes, que vão determinar a solução geral, né? Só para lembrar, nós começamos aqui a equação característica da equação diferencial, da nossa equação diferencial, tá certo? E aí nós temos três possibilidades. Raízes reais distintas, nós já discutimos esse caso. Vamos chegar se as raízes forem λ1, λ2, raízes reais distintas, a solução geral será dada por constante e elevado a λ1x, mais constante vezes e elevado a λ2x, tá certo? Agora nós vamos para o caso em que a equação característica tem raízes complexas. Bom, todos nós sabemos do estudo de álgebra elementar que se uma raiz de uma equação é um número complexo, o seu conjugado também é uma raiz, não é? Então, portanto, são distintas, né? Tá certo? Aí, pelo que nós desenvolvemos, nós vamos ter uma solução, eu vou chamar de y1 elevado a λ1, λ1x, né? Eu já vou substituir aqui, eu sempre faço direto, por causa do espaço e do tempo, né? Então, y é esse camarada, y2 é elevado a conjugado vezes x, tá bom? Eu vou chamar de y1 tio e y2 tio, porque depois é que eu não quero soluções complexas, eu quero eliminar a parte complexa aqui, tá bom? Então, vamos lá. As raízes são complexas, tá? Por isso que eu coloquei aqui beta diferente de zero. Porque se beta for zero, nós não teríamos soluções complexas e sim reais. E no caso aqui, reais e iguais, né? Alfa igual a alfa. Mas eu quero que elas sejam complexas, portanto, beta necessariamente é um número diferente de zero. Tá bom? A parte imaginária aqui do nosso complexo. Bom, mas aqui, o y tio, se eu for aplicar propriedades aqui, vai ficar e elevado a alfa x vezes e elevado a beta ix, né? E elevado a beta ix, se vocês lembram, vou colocar aqui, e elevado a beta ix ou ix beta. Pela fórmula de Euler, você vai ter aqui cosseno de beta x mais i seno de beta x, não é? Tá bom? Então, a fórmula de Euler eu vou aplicar aqui. Você vai ter e elevado a beta ix, vai ser cosseno de beta x, cosseno de beta x, mais i seno de beta x. Mesma coisa no y2 tio, e elevado a alfa x, só que agora você vai ter menos beta ix, né? Cosseno de menos beta é a mesma coisa que cosseno de beta. E seno de menos beta é menos seno de beta. Então, função par, função ímpar. Isso aqui você sabe muito bem. Vocês são craques nisso, né? É coisa de segundo grau. Bom, muito bem. Eu quero eliminar a parte complexa dessas soluções. São duas soluções, de fato, da nossa equação, porque nós calculamos isso, né? Mas elas têm uma parte complexa. Eu quero eliminar essa parte complexa. Eu sei que se eu fizer combinações lineares, eu ainda vou obter soluções, né? Então, vou fazer assim, y1, eu vou fazer y1 tio mais y2 tio sobre 2, tá bom? Aqui é o tio, porque o nosso tio é vermelho, né? O tio é vermelho, é chique aqui. Então, somando essas duas, y tio mais y2 tio, está aqui, vou somar. Então, você vai ficar em evidência, e elevado a alfa x. Quando eu somo aqui, desaparece, né? A parte complexa. Ó. Desaparece e fica 2 cosseno de beta x. Cosseno de beta x. Isso sobre 2. Daí cancela. E eu obtenho que o nosso y1, y índice 1, é igual a
elevado a alfa x vezes o cosseno de beta x. Ficou tudo real agora, né? Maravilha. E para uma outra solução real, como é que seria? y2, eu vou fazer a diferença agora, do y1 menos y2. Só que quando eu fizer menos, que vai cancelar é a parte real, então vai sobrar i. Então eu vou dividir por i aqui, 2i, tá bom? Então eu vou agora subtrair as duas soluções que eu consegui aqui de primeira mão, né? Então você vai ter tudo isso sobre 2i. Daí quando eu subtrair, vai ficar elevado a alfa x em evidência. Subtrai aqui, vai cancelar, e aqui vai ficar mais, né? 2i beta x. 2i vezes seno de beta x. Seno de beta x. Que vai cancelar agora 2i com 2i. E eu fico com elevado a alfa x seno de beta x. Olha que beleza. Tudo real agora. Duas soluções reais para a nossa equação inicial lá, né? Nossa equação homogênea com coeficientes constantes. Resta saber se essas duas soluções formam um conjunto fundamental de soluções, para que nós possamos escrever a solução geral, né? Então eu preciso agora do Wronskiano, né? Como é que vai ser o Wronskiano? Bom, o Wronskiano vai ser y1, determinante de y1, y2, y', y2 linhas. Então eu vou precisar derivar essas coisas, né? Vamos lá. Derivando a primeira, produto, derivada da primeira, vezes a segunda, derivando aqui, derivando y1, tá? Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, mais a primeira, derivada da segunda é menos seno, por isso que eu já coloquei menos aqui, seno, beta x, aí pela regra da cadeia, o beta aqui, não é? Ok, y2 linhas, quase a mesma coisa. Alfa é elevado a alfa x, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, cosseno beta x, beta pela regra da cadeia. Então, é esse o determinante, o Wronskiano, é aqui em cima. Aqui em cima, o Wronskiano de y1, y2, x, a função Wronskiana vai ser igual y1, y2, y', y2 linhas. É esse determinante. Só para lembrar, essa teoria vale para ordens maiores, tá? Eu estou fazendo ordem 2 porque é mais simples de entender e de fazer também. Toma menos espaço, menos tempo. Mas vale para ordem 3, ordem 4, ordem N, tá bom? Mas se aprendeu ordem 2, o resto é só estender o assunto, né? Só estender as coisas. Bom, muito bem. O Wronskiano aqui do y1 e y2. Já tenho as funções e tenho as derivadas. É só multiplicar. No primeiro pedaço, que eu vou fazer essa continha aqui, né? y1, y2 linha, menos y1 linha, y2, que vai ser igual. Vou multiplicar aqui para não repetir, né? Então, é y1, esse camarada aqui, ó, y1 é esse aqui, multiplicado por y2 linhas, que é esse aqui embaixo, tá bom? Então, multiplicando esses dois, nós vamos ter, vamos lá, y1 multiplicado por y2 linhas. Então, vai dar alfa elevado a 2 alfa x, tá bom? Alfa vezes elevado a 2 alfa x vezes cosseno beta x vezes seno de beta x. Eita ferro. Aí mais, de novo aqui, beta elevado a 2 alfa x
cosseno ao quadrado, né? Cosseno ao quadrado. Você vai fazer essa continha com calma aí, vai ver que dá isso. Mais. Agora eu vou multiplicar y', vai ficar menos, né? Menos aqui, tá bom? Y' multiplicado por y2. Então agora eu vou multiplicar aqui, ó. Y', que é essa diferença aqui, por y2, que é esse camarada, tá bom? Vai ficar lá. Então vamos lá. Então multiplicando y' por y2, nós vamos ter alfa elevado a 2 alfa(x) cosseno seno. Cosseno beta x, seno beta x, não é? Aí menos, só que por menos vai dar mais. Multiplicando fica beta elevado a 2 alfa(x) seno ao quadrado. Seno ao quadrado de beta x. Ok, igual. Bom, já deu para ver que aqui vai cancelar, né? Mesmo termo, mais e menos cancela. E aqui coloca beta E2 elevado a alfa(x) em evidência, fica cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é 1. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é 1. Resultado, beta vezes elevado a 2 alfa(x). Ora, o beta tem que ser diferente de zero, desde o início, né? Para que nós tenhamos raízes complexas. Beta é diferente de zero, e a exponencial nunca se anula, diferente de zero. Diferente de zero, isso aqui é sempre diferente de zero. Tá bom? Beta é diferente de zero desde o início, e aqui é sempre diferente de zero. Então, dois números distintos de zero multiplicados vai dar uma coisa diferente de zero, né? Conclusão, Wronskiano. Wronskiano é sempre algo diferente de zero, né, no intervalo de definição da equação. Então, nós temos aí um conjunto, portanto, y1 e y2 é um conjunto fundamental de soluções. Né? Então, eu posso escrever a solução geral da equação. Solução geral. Ora, nós já sabemos, solução geral é C1y1 mais C2y2. Se eu tiver um sistema fundamental de soluções, só fazer uma combinação linear, né? C1 e C2 são constantes quaisquer. É só sair substituindo aqui por números reais, ou até mesmo, não são números reais, não queremos soluções reais. Por números reais, e vamos ter todas as soluções possíveis, que são infinitas, né? Então, solução geral, no caso aqui vai ser C1, eu vou colocar um A aqui, tá? Para não colocar C mesmo, C1y1. Então é C1, cadê o y1? Y1 está aqui. Y1 e y2. O que muda é cosseno beta x, seno beta x, né? Então C1 elevado a alfa x cosseno beta x mais C2 elevado a alfa x vezes seno de beta x. Colocando elevado a alfa em evidência, a gente pode escrever a solução geral assim: alfa x, que multiplica C1 cosseno de beta x mais C2 seno de beta x, né? Seno de beta x. Muito bem. Aí a solução geral no caso de raízes complexas da equação característica, tá bom? Então, só repassando. Se as raízes forem alfa mais beta i, alfa menos beta i, aqui vai dar essa solução, onde aqui é a parte real e aqui é a parte imaginária. Obrigado. Logo mais eu volto com uma aplicação, um exercício.